aqui a relação entre pais e filhos tem sido uma relação bastante conflituosa, cria muito stress e, inclusive, diminui a capacidade de produção dos funcionários. Nós pensamos em trazer esse tipo de conteúdos para as unidades policiais e militares, porque temos visto que nas escolas por onde passamos, e na nossa em particular, onde eu sou coordenador e psicólogo, lido fundamentalmente com crianças e adolescentes, temos visto que um grande número de filhos de militares e polícias apresentam alguns distúrbios no que toca à relação interpessoal e intrapessoal. Vamos ver que a adolescência é uma das fases mais difíceis da vida. É uma fase da vida em que o indivíduo está a sair da fase de criança para entrar para a fase adulta. E muitas vezes ele não sabe quem ele é. Ele num momento pensa que ainda é criança, no outro pensa que já é adulto e depois vai surgir aquela fase de conflito. Este estado de confusão muito alto lhe impede de se situar e ter, digamos assim, uma postura que corresponde àquilo que os pais muitas vezes esperam. As cadeias hoje estão cheias de jovens que estão nesta faixa etária, porque é aqui onde surgem os maiores conflitos de identidade e, consequentemente, conflitos entre pais e filhos. Aqui a sala está cheia de pessoas que têm seus cargos, são especialistas em várias áreas, mas muitas vezes nos esquecemos de ser especialistas na nossa primeira missão, que é ser pai. E ali muitas vezes falhamos. Falhamos na forma como muitas vezes vamos falar com os nossos filhos, a forma como nos dirigimos muitas vezes ao nosso filho. E a nossa preocupação ao trazer esse tipo de conteúdos para as unidades policiais é que temos visto que alguns pais têm dificuldade de lidar com esta fase porque querem levar algumas, digamos, atitudes que são militares, que têm o seu peso e influência na vida da pessoa, mas que não podem ser levadas para casa tal como ela é. E como resultado, vamos ter mais um rebelde que o pai não vai conseguir controlar e vamos tê-lo na delinquência. Uma pergunta que eu gostava que todos aqui pudessem refletir. O que é que os seus filhos, fundamentalmente os adolescentes, falam de si quando você não está presente? Se você morresse hoje, que memórias deixaria para os seres que vieram para a Terra por intermédio de si, os seus filhos? Se hoje cada um de nós aqui desaparecesse, que memórias é que nós deixaríamos para os nossos filhos, fruto da relação que nós mantemos com eles? Será que eles têm a admiração que você pensa que eles têm? Admiração como um líder, um guia na sua família? São questões que nós colocamos e deixamos que cada um responda. Quem é você para os seus filhos? Um simples progenitor, somente pai, líder, adversário ou aliado? Quem é você para os seus filhos? Educar é orientar, é mostrar caminho, é dialogar com o filho, é mostrar o que está errado e como deve fazer o certo. Mas muitas vezes criar é ter apenas um filho, deixá-lo ali, se comeu, se não comeu, se foi à escola, se não foi, se fez, se não foi, se está ou não a ser acompanhado, está lá em casa. Se eu questionar aqui quem é a pessoa que está nesta sala que ouviu o seu pai lhe dizer que lhe ama, levante a mão. É essa a realidade de Angola. Nossa realidade. Infelizmente, nós, homens, somos talhados, formatados a não expressar este sentimento. E este sentimento é um sentimento de extrema importância na relação afetiva entre pais e filhos. Quando um pai diz ao seu filho que eu te amo, vai ter um filho, primeiro, equilibrado emocionalmente, e eu vim acompanhado da minha colega que é sexóloga, que vai também deixar aqui algumas notas, não é, para o conhecimento dos presentes. Carmen Pascoal, por favor, sexóloga, tenha bondade. Olharem aos profundos dos vossos filhos é importante. Irem sempre os profundos dos vossos filhos quando forem para a cama. Porque os nossos filhos são adolescentes. Enquanto estiverem na nossa responsabilidade, nós devemos visualizar, controlar, educar e ensinar. Como podemos lidar com a nossa vida sexual ou a nossa vida conjugal? Vai partir, em primeiro lugar, o diálogo. O diálogo
é a primeira base para termos um relacionamento sólido. Ao sairmos de casa, é claro que nós temos que deixar a nossa parceira ou nosso parceiro alegre. Uma saudação, um beijo é terapia. Isto diminui, muitas das vezes, as dores de cabeça. E também a nossa forma de nos relacionar com a nossa parceira vai ajudar muito no desempenho no nosso emprego. E temos aquela situação também da impotência sexual. É importante fazermos investimento nesta área. Por quê? Porque a mulher, quando não é satisfeita sexualmente, ela fica frustrada. E então, nós queremos deixar aqui um conselho, principalmente para os homens, fazerem um grande investimento dentro de casa, para que quando saírem na rua, os olhos ficarão totalmente cegos, olhando apenas dentro de casa. E depois temos a cumplicidade. A cumplicidade é aquilo que eu tenho vontade de fazer e a minha parceira não tem vontade de fazer. Então nós temos também, como terapeuta sexual e especialista em produtos eróticos que nós estudamos no Brasil, kits que vão apimentar então o prazer sexual. E depois temos aquela situação do estresse, que não conseguimos satisfazer a necessidade da nossa parceira porque nós achamos que já não temos forças, mas a nossa força vem da nossa mente. O exercício é importante para deixar então o nosso corpo preparado e satisfazer a necessidade do parceiro e da parceira. Então, acho que são essas bases que hoje nós vamos deixar para podermos ter um bocadinho de noção e as próximas vezes nós daremos continuidade. Obrigada.